abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Voltando aqui à 15ª parte desta série importantíssima que trata sobre dúvidas relacionadas à salvação. Eu tenho explicado ao longo de várias mensagens que somente um chamado ao apostolado poderá compreender na íntegra as mensagens em graça. E ainda vai depender também da sua posição na hierarquia, para que ele vá compreender uma boa parte, outros uma menor parte, e outros compreendem literalmente. Eu terminei a parte anterior falando que eu ia mencionar que nós iríamos ler Mateus capítulo 7, verso 21, para onde vamos agora. Veja o que disse Cristo nos dias de carne, através do véu. Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Observe que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ora, esta é uma das passagens, entre muitas, que são usadas para tentar provar que a salvação tão poderosa de Deus possa se perder. Olha, isto é impossível. Uma vez que você é filho para sempre. A salvação de Deus que está em você não pode se perder. Mas a primeira ideia que se tem ao ler esse texto é que nós vamos direto para o céu. Olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a primeira ideia que se tem é essa: bom, se eu descuidar, eu não posso entrar no céu. Mas observe que ele fala do reino dos céus, não diretamente do céu. Qual é a primeira coisa que você, como estudante, você como pesquisador da Bíblia, precisa identificar? É o que é o reino dos céus. E aonde você vai para saber o que é o reino dos céus? Nas cartas de Paulo, obviamente, porque Paulo, o apóstolo e doutor dos gentios predestinados. Veja o que disse Paulo em Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 14. Verso 17, diz assim a palavra do Pai: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, você que talvez me acompanhe há um bom tempo, desde a época das fitas cassete, você já sabe muito bem que o reino de Deus tem 3 etapas, e nós estamos na 2ª etapa do reino, e não na 3ª etapa do reino. Reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa, o domínio de Deus. E Paulo vem explicando que o reino de Deus não é o céu em si, mas é paz, é justiça e alegria. Tendo em vista esta passagem de Paulo, olha, logo você compreende que nem todo o que diz Senhor, Senhor poderá ter paz, poderá ter justiça e poderá ter alegria. Sim, você vê isso nas igrejas, você vê isso, quem sabe, na sua casa, ou quem sabe você mesmo já passou por esses momentos em que você não teve paz. E olha, você dizia Senhor ou não dizia? Sim, você dizia Senhor. Quantos salvos estão dizendo Senhor, Senhor, e não tem paz, e não tem justiça, e não tem alegria?
Ora, sim, porque tem salvos que não entram na segunda etapa do reino de Deus. Uma passagem que ele diz que o reino de Deus é tomado à força. Sim, porque tu tem que fazer força para ter paz, para ter alegria. Ou você não tem? Tem, de certo que sim. Porque tu estás habitando o véu da debilidade. Toda a herança adâmica está comportada em teu corpo, sim, também no meu. E nós temos que lutar, nós temos que vigiar, lutar contra as ideias negativas que nos põem medo, que põem depressão, que põem tanta coisa que se põe na mente do salvo porque não tem apostolado. Então muitos salvos dizem Senhor, Senhor e não tem paz. Olha, pregam bonito, profetizam, entregam chamadas visões, revelações. Olha, quando chega em casa não tem paz. Não há justiça, não percebe, não vê justiça na vida dele. Então alguma coisa está fora do apostolado, porque uma coisa, abençoada, é servir ao Cristo ressurreto. E outra coisa é o adultério espiritual que a maior parte da igreja está vivendo, porque, sim, porque Paulo disse que nos prepararia para apresentar a um só marido, sim, a saber o que ressuscitou. Mas se eu tenho Jesus de Nazaré na minha mente, logo sigo enfermo, sigo em adultério e estou gravemente ferido. Porque a igreja está assim, a igreja está ferida, a igreja não compreende a sua posição. A sua posição é mais que vencedor. Bom, eu quero retornar lá em segunda carta de Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 13. Vamos retornar para que você possa entender melhor o que Paulo... Eu falei sobre isso na parte anterior, mas eu quero comentar de novo aqui, porque isso aqui é importante para a tua vida, para que tu entendas a trajetória de Paulo, para que tu entenda que os apóstolos tinham uma doutrina e que Paulo tinha outra. Sim, é claro que sim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Eu estou em 1 Coríntios, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Veja que Paulo falou com tanta segurança, e ele diz, tais falsos apóstolos são fraudulentos, transformando-se em obreiro de Cristo. Volta em Apocalipse também, no capítulo 2, para você entender melhor isso, porque, olha, te interessa que você compreenda isso de uma forma literal, uma forma completa, esse entendimento, para que tu entenda que há diferença de doutrinas de Paulo para doutrinas que Paulo nos deu e doutrinas dos apóstolos. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, do qual eu falei que era Paulo. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aos que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Observe que João, que tinha subidas e descidas, evidências de graça, uma hora era circuncisão, sim, porque era amigo de Pedro, e
Tinha momentos que João falava que era pecador e depois dizia que não pecava. Olha, tinha uma certa confusão, porque o mistério não foi revelado a João. O mistério foi revelado a Paulo, e não a João. Mas João aqui estava sendo usado pelo Cristo e estava bem ligado à sua anteninha com Deus. Sabe aquele momento em que tu está com mais atenção com Deus, que você está mais maleável na sua oração, na sua comunhão com Deus? E há momentos que a tribulação às vezes é grande, que você está meio desligado do trono da graça. Assim estava João aqui. João estava ligado com Deus nesse momento e ele falava para Paulo, a respeito de Paulo: olha, tu puseste à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e os achaste mentirosos. Então, por isso, Paulo disse lá na sua carta, Paulo disse: olha, estes tais são falsos apóstolos. E João era um deles. Sim, mas João não percebeu que ele falava dele mesmo. Porque diz: tu puseste à prova e os achaste mentirosos. João estava falando dele, mas não era João, mas o espírito do véu chamado João é que falava sobre isso. E João não compreendeu, porque eu tenho explicado que a João foi dito: escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de vir. João não compreendeu. Paulo disse: o mistério foi dado a mim para anunciar aos gentis. E João era judeu. E eu volto a seguir.